Olá pessoal, aqui é o professor Paulo mais uma vez, dando continuidade à aula de funções. Vamos recapitular o que vimos na primeira parte. Na primeira parte, vimos que a função pode ser vista como uma terna, que consiste de um conjunto de entradas, aqui denotado por A, um conjunto de saídas, aqui denotado por B, e uma lei de formação que diz o que é que se faz quando passa de A para B. E cada uma dessas três partes da terna recebe um nome específico, que são eles. Para a primeira, o domínio, de onde saem, de onde entram, né, os conjuntos com os termos que entram na máquina. O contradomínio, que é o conjunto que tem os elementos que saem da máquina. E a lei de formação, que é justamente o que a máquina faz. E essa terna aqui pode ser vista de outra maneira, que seria nesse formato aqui, que consiste nas mesmas informações, tá? Já o gráfico de uma função, gráfico denotado dessa maneira, são os pontos, os pares ordenados x e y, aqui em A cartesiano B, ou seja, no domínio cartesiano contra domínio, tal que o y, a segunda coordenada aqui, é igual a f de x, certo? Então, posso escrever esse conjunto da seguinte maneira: x, f de x, já que o y é igual a f de x, certo? Então, o gráfico é isso aqui. Então, para representar um gráfico, precisamos saber como representamos os pontos no plano cartesiano. Então, aqui, se eu tenho uma reta que aqui já está dizendo que seria o x, esse cara aqui, e o y, a segunda coordenada, o que é que seria um ponto aí? Como é que denotaríamos um par ordenado aqui? Por exemplo, o par ordenado x1, y1, aqui, significa o quê? Significa que para a primeira coordenada x1, que vem para cá, e para a segunda coordenada y1, vem para cá. Então, se eu quero representar o ponto 2, 3, por exemplo, aqui poderia ser um 2 e aqui seria um 3, certo? 2, 3. Perceba que como ambos eixos podem ser vistos como uma reta real, então cada número vai ter um lugar definido nessa reta. Aqui, nessa interseção, denotamos ele pelo 0, 0, ou seja, é o zero tanto dessa reta quanto dessa daqui. Então, como faríamos para desenhar o gráfico de uma função? Já que o gráfico é um conjunto de pares ordenados, o que é que iríamos fazer? Iríamos pegar todos os pontos, por exemplo, aqui eu peguei dois, x1 e f de x1 e x2 e f de x2. Seria pegar todos os pontos, onde esse x1 e x2 seriam todos os pontos do domínio, e os pontos respectivos, e juntaria eles todos. Formaria um gráfico, por exemplo, como esse daqui. Agora te faço uma pergunta: como é que eu sei que, dado um desenho, um gráfico, se esse gráfico representa uma função ou não? Para responder isso, vamos recapitular uma coisa. Para ser função, a gente precisa que o quê? Que para cada elemento do domínio vai em apenas um elemento do contradomínio, certo? Que é o que está escrito aqui. Então, como o x no gráfico seriam os elementos do domínio e os do contradomínio estariam aqui no y, eu não posso ter que, quando eu traço uma reta aqui na vertical, ele encoste em mais de uma vez aqui. Porque caso ele encoste mais de uma vez, eu teria o quê? Teria que o x1 vai em mais de um elemento do meu contradomínio. Então, para ver se o gráfico representa ou não o gráfico de uma função, a gente passa uma reta vertical e vai andando com ela e vai ver se essa reta vai interceptar somente um elemento do gráfico, certo? Então aqui nesse caso aí, se você seguir essa reta, vai encostar em apenas um, interceptar em apenas um ponto. Já essa seguinte aqui
ela não é uma função. Por quê? Porque nesse ponto aqui eu estou tendo 3 interseções, certo? Então significa que eu tenho para o mesmo cara aqui no domínio x1, ele vai em 3 caras diferentes no contradomínio, não sendo assim uma função. Vejamos então como utilizaríamos isso para desenhar um gráfico na prática. Se eu quero desenhar aqui o gráfico da minha função f, que sai aqui desse intervalo fechado de -2 a 2, vai em R, e tem como lei de função essa daqui, leva x em x3 menos 1, o que é que eu vou fazer com isso? Primeiro eu vou fazer uma tabelinha, certo? Essa tabela eu vou botar valores de x que estão aqui no meu domínio e seus respectivos f de x. Quem são os f de x mesmo? Eu substituir o x aqui pelo cara que tem aqui na tabela, certo? Então, por exemplo, se eu botar aqui esses valores que estão dentro do meu domínio, certo? -2, -1.8 até 2, vai ter esses f de x. Nesse caso aqui é -2 elevado a 3, menos 1, certo? -2 elevado a 3 vai dar -8, -1, -9, assim por diante. Quando eu desenhar isso no gráfico, vou ter esses pontos aqui. Perceba que se eu aumentar... Aqui eu estou pegando entre a distância de um ponto e outro é 0,2, certo? À medida que eu diminuo essa distância, eu vou ter pontos cada vez mais próximos. Por exemplo, aqui, ó. Certo? Então, o gráfico está cada vez mais claro de como é o formato dele. E aqui, bem menor, né? A distância já está bem claro como é o formato do gráfico. Aí você pode me perguntar, mas professor, se eu sei apenas alguns pontos, como é que eu sei que eu vou ligar eles, etc. A princípio, a gente ainda não tem ferramentas para ligá-los com certeza para saber o formato, mas isso a gente vai ter essa certeza de como é o formato dele quando estivermos estudando derivadas, tá? Dando um tempo na parte prática, vamos agora falar um pouco da teoria sobre a soma e produto de funções e sobre a igualdade de funções. E diremos que duas funções com o mesmo domínio e mesmo contradomínio são iguais, ou seja, que a f é igual a g, quando o f de a é igual ao g de a para todo azinho no domínio, em a. Ou seja, duas funções com o mesmo domínio e contradomínio são iguais quando todo azinho daqui é levado no mesmo cara pela g, certo? Vejamos então que podemos provar algumas propriedades para a soma e para a multiplicação de funções. Se eu tenho dois conjuntos A e B, subconjuntos dos números reais, e temos duas funções, uma f e uma g, que vão de A em B, nós podemos definir dois novos tipos de funções, que são elas a soma e a multiplicação. A soma de f com g é definida da seguinte maneira: como ambos aqui têm um domínio A e o contradomínio B, a soma também terá, e a cada elemento de A, ele será levado no f de A mais o g de A. Ou seja, esse cara aqui, que é levado no f de A, eu pego esse cara aqui e somo com esse. Ok? E a multiplicação, definida de maneira parecida, sendo que em vez de somar, eu multiplico. É comum utilizarmos essa notação aqui para adição e para multiplicação. Existe também aquelas funções chamadas de funções constantes, que são essas funções desse tipo aqui, ó, em que todo elemento do meu domínio A é levado em um mesmo elemento
do contradomínio B, certo? Então, nesse caso aqui, todo o Azinho seria levado no mesmo C. Esse C é fixado aqui. Então, quando aplicássemos a soma e a multiplicação de função, utilizando uma delas como sendo essa função constante, teríamos que, na verdade, ao somar esse C aqui, como todo C de A é o próprio C, nós estaríamos somando cada f de A a esse C, e nesse caso multiplicando cada f de A esse C. Composição de funções. A composição de funções, de maneira intuitiva, pode-se pensar como se fosse duas daquelas esteiras que fizemos a analogia na parte 1 da aula de funções. De tal maneira que vai entrar um xzinho pela f, aí sai o f de x. E em seguida, nessa saída, no f de x, ele vai para outra esteira, que vai ter a máquina g, onde vai sair a g do f de x. Então, utilizando uma notação mais formal, se eu tenho duas funções aqui, f que parte de A em B e a g que parte de B em C, eu posso definir uma nova função, denotada dessa maneira aqui, g bola f, que vai sair do A, vai vir para B aqui, ó, e termina em C. E ela é definida como? Dessa maneira aqui. Cada Azinho em A vai ser definido, quando eu aplicar aqui, vai ser a G do F de A. Perceba que isso aqui está bem definido, porque quando eu faço o F de A aqui, onde é que está o F de A? Sai o Azinho, chega o F de A em B. Então, como o F de A está em B e a minha G sai de B e chega em C, vai entrar esse F de A aqui, né? Por aqui, e vai sair um elemento de C. Que é justamente o G do F de A. Perceba que quando você olha assim, ó, nessa notação aqui, o F vem antes do que o G, né? Porém, quando você passa para esse tipo de notação, aqui, o G aparece fora, certo? Porque o que vai aparecer, quanto mais fora aqui, é que são os últimos caras, as últimas máquinas a aparecer. Ok? E você pode estar se perguntando, mas professor, se eu não consigo desenhar o gráfico entre os pontos certinho, como é que eu sei desenhar algum gráfico? Então, é isso que a gente vai ver agora. Como construir novos gráficos a partir de gráficos conhecidos. Para isso, a gente vai utilizar o conceito da multiplicação e soma de funções. Então, por exemplo, eu tenho uma função aqui, certo? Uma f, e eu sei o gráfico da f. Por exemplo, o gráfico da f é esse cara aqui. Então, se eu sei o gráfico da f, automaticamente eu sei vários gráficos. Como assim, professor? Por exemplo, eu sei o gráfico de fx mais um número real, c. E como é esse gráfico? Tenho aqui o c, certo? O c seria esse número real aqui. E quem seria o gráfico dessa f somado com c, esse número real? Basta eu pegar todos os pontos aqui da minha f e somar com c, certo? Então, trouxe o c que estava aqui para cima. E agora eu vou somar em todos os pontos da f esse c, certo? Dessa maneira eu vou ter o f de x mais c. Então perceba que, na verdade, se eu já sei o gráfico da f, eu sei o gráfico da f de x mais c, porque basta eu somar c em todos os pontos, ou seja, basta eu deslocar o gráfico da minha f c unidades para cima ou para baixo. Porque perceba que o c que eu peguei aqui ele é positivo. Se o c fosse negativo, quando eu somasse com o c, iria vir aqui para baixo, certo? Então, dessa maneira, se eu sei o gráfico da f, eu sei o gráfico da f de x mais um número real. Aqui temos o gráfico da função f de x igual a x ao cubo. Vejamos o que acontece quando fazemos o gráfico da f de x igual a x ao cubo mais uma constante c. Vamos ver agora outros gráficos que podemos saber também apenas sabendo o gráfico da f. Vejamos que quando eu sei o gráfico da função f de x, certo? Seria, por exemplo, esse daqui. Eu também sei o gráfico da função f de x menos c. Por quê? Percebamos aqui, por exemplo, que esse ponto aqui seria o f de zero, já que aqui eu tenho zero,
ele está sobre a f, f de 0. E esse daqui, já que aqui é o c, seria o f de c. Perceba se eu criar uma nova função chamada de g, que faz a seguinte coisa. Cada g de x é definido como sendo o f de x menos c. Eu quero saber quem é o gráfico dessa função g aí. O que vai acontecer com ela? Vai acontecer que toda vida que eu fizer o g de x mais c, isso vai ser substituído aqui, onde vai ter x, eu vou por x mais c. Esses c's vão se cancelar e vai ficar apenas o f de x. O que isso diz para mim? Diz que na função g vai ter o ponto da função f de x, sendo que quando x for x mais c. Por exemplo, o f de c seria justamente o g de 0. Então, esse ponto aqui seria o ponto que o 0 levaria a minha g. Já o f de 0, por exemplo, seria o g de menos c. Então, quando eu botasse aqui o menos c, o ponto da função que representaria, que seria levado, né, pelo menos c, seria justamente esse do f de 0. E assim por diante. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que cada ponto aqui da minha f, na verdade, vai ser o ponto da minha g, sendo que quando eu andar c unidades aqui para trás, no meu eixo x, certo? De tal maneira que o gráfico da g seria uma espécie de como se eu pudesse desenhar um novo eixo aqui, certo? Agora centrado no ponto C0 e desenhasse o gráfico da mesma f, sendo que ali, dessa maneira aqui. Porque agora é como se eu somasse um c a cada x, de tal forma que quando eu subtraísse esse c aqui, ele voltasse ao original. Então, quando queremos fazer o f de x menos c, na verdade, nós deslocamos o gráfico c unidades para a minha direita. Perceba que aqui é um menos c, vai ser a direita. Se aqui eu estou x mais um número positivo, esse gráfico é a mesma coisa de eu fazer x menos menos c, certo? Então, na verdade, ele vai se deslocar para o outro lado. Vejamos agora um exemplo disso. Aqui, por exemplo, temos x menos x ao cubo, é o gráfico aqui em vermelho, e o x menos 2 ao cubo é o gráfico em verde. Perceba que todo o gráfico foi deslocado 2 unidades à minha direita. Se fosse x mais 2 ao cubo, seria para o outro lado. Já aqui seria aquele outro exemplo, certo? Que eu estou somando fora do x aqui, o x ao cubo em vermelho e o x ao cubo mais 2. Ando 2 unidades para cima e faço o mesmo gráfico. Vejamos aqui o gráfico da f de x ao cubo e o que acontece quando variamos o c entre menos 5 e 5. Podemos seguir o mesmo princípio agora, multiplicando isso por um número real c, certo? Se multiplicarmos aqui fora, o que é que estaríamos fazendo? Estaríamos multiplicando todos esses pontos aqui do f, certo? F de x, por um número real c. O que é que isso significaria? Significaria que eu estaria uma espécie de mudando um pouco a escala. Em que sentido? Se pegarmos a unidade aqui, quando olhamos o gráfico assim, a unidade está 1, certo? Que é 1 vezes f de x, é o próprio f de x. E o que acontece se a gente multiplica esse f de x por um número c? Por exemplo, esse número c aqui, nesse caso, maior do que 1. Na verdade, o f de x vai ser multiplicado por c, porém o x aqui, cada x desse permanece inalterado. Então, o que acontece, na verdade, que é como se, quando esticássemos aqui
esse gráfico da f de x, a gente esticasse apenas a altura dele, certo? Porque a única coisa que vai ser alterada vai ser o f de x. O x vai permanecer aqui. De tal forma que ficaria algo aí desse tipo, certo? Vamos ver uma animação que explica melhor isso. Perceba que quanto maior o C em módulo, mais esticado para cima vai ficar o gráfico. E perceba também, quando você inverte o sinal do C, o gráfico também é invertido. Onde é positivo fica negativo, e onde é negativo fica positivo. Aqui, por exemplo, temos a minha f de x aqui em verde, que é essa função aqui, que já utiliza aquelas coisas que vimos sobre a soma, né? No caso aqui, essa utiliza esse 2, que significa que andou 2 unidades para cima, por isso que está aqui no 2. E esse 1 aqui, né? Se é x menos 1, então o 1 foi a quantidade que andou para a minha direita. Então ele andou 2 para cima, 1 à direita, ficando bem aqui. Esse seria o gráfico da x ao cubo, quando só x ao cubo mesmo. Já essa outra, essa h, eu estou fazendo 2 vezes isso aqui tudo. Então, o que vai mudar, na verdade, como eu falei, é que eu vou esticar esse gráfico verde na minha vertical, na verdade, né? De tal forma que todo esse gráfico aqui vai ser esticado na vertical, ficando com esse laranja. Percebamos também que essa esticada pode ser uma contraída, caso esse número que a gente multiplica tenha um módulo dele entre 0 e 1. E ele pode inverter o gráfico quando esse número C aí ele é negativo. Que a gente vai multiplicar um número negativo, né? Então, no caso, todos os pontos que estariam positivos virariam negativos e os negativos virariam positivos. Era uma espécie de espelho com o eixo aqui x, tá? Vejamos que quando C está multiplicando diretamente o x, eu estico o gráfico agora na horizontal e não na vertical quando C multiplicava toda a função. Vamos falar um pouco sobre simetrias. Se eu tenho, por exemplo, aqui um par ordenado xy, com coordenada x e y, o que é que aconteceria se eu botasse um espelho no eixo y? Ou seja, se eu fizesse um espelho refletir isso no eixo y, obteria o ponto menos x, y. Veja que o y permanece inalterado e o x e troca de sinal. Ok? Agora, o que aconteceria se eu botasse um espelho no eixo x? Aconteceria a mesma coisa sendo aqui para baixo. Formaria o ponto x menos y, onde o x permanece inalterado e quem troca de sinal é o y. Já se eu refletisse em relação à origem, eu trocaria o sinal tanto do x quanto do y. Perceba que se eu pego aqui um segmento, por exemplo, aqui ligando a origem até o ponto xy, a reflexão dele em relação à origem seria justamente o ponto menos x menos y. Exemplos de funções pares podem ser, por exemplo, as funções polinomiais de segundo grau, que são representadas através de parábolas, e qualquer função polinomial do tipo f de x elevado a um número par vai ser também uma função par, visto que essa potência ao número par faz com que essa igualdade seja verdadeira, então eles vão ser simétricos em relação ao eixo y. Já exemplos de função ímpar, olhando da mesma maneira para as funções polinomiais, todas aquelas que for do tipo f de x igual a x elevado a um número ímpar, eu vou ter que ela é uma função ímpar. Por quê? Porque eu vou ter que essa igualdade aqui ocorre. Por exemplo, na função f de x igual a x ao cubo, vejamos como ela é simétrica em relação à origem, portanto, uma função ímpar.